Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui uma nova sessão da Quintas da CEBIC, hoje com um tema que é, para nós, essencial ao desenvolvimento das empresas. Estaremos aqui com o Carlos Henrique, que preside a nossa Comissão de Habitação de Interesse Social, com o Celso Petrucci, que preside a nossa Comissão da Indústria Imobiliária, e o Fábio Tadeu, que é da Brain, que todos vocês já conhecem da nossa casa. É mais um trabalho de parceria nosso com o Fábio, com a Brain, com toda a equipe dele lá. Esse produto que hoje nós estaremos conversando um pouco com vocês, que na verdade é uma ferramenta para agilizar e para aprimorar as decisões das empresas, que é uma ferramenta de geomarketing, é alguma coisa que a gente acha essencial que as empresas associadas à CEBIC, ou melhor, associadas aos associados da CEBIC, as empresas que pertencem à nossa base, elas tenham ferramentas tão modernas quanto as maiores empresas possuem. Eu acho que somente é isso, dessa forma, a gente poderá estar cumprindo a nossa missão, que é transformar o mercado formal no mercado competitivo, no mercado eficiente, e as empresas que quiserem, que ninguém é obrigado, mas aquelas que estiverem interessadas, poderão ter oportunidade de ter acesso a mecanismos, a ferramentas que lhes permitam evoluir no dia a dia. Então, eu já vou passar para o Fábio e dizer o seguinte a vocês. Esse é mais um dos passos que a gente está dando depois da nossa determinação estratégica como CEBIC, como um todo, de aproximar cada dia mais o setor das empresas. Cada dia mais nós estarmos juntos, sentindo as dores das empresas, porque nós entendemos que só assim nós poderemos ser efetivamente representativos do que todas as empresas ligadas a nós têm necessidade. Fábio, então eu passo a palavra a você, peço que você apresente para nós aí o que tem. Eu, particularmente, o dia que o Fábio me mostrou, eu fiquei muito bem impressionado, né? E muita coisa tem pela frente. Espere nos próximos dias, que estaremos aí com bastante coisa. Vai em frente, Fábio. Obrigado, presidente Zé Carlos. Boa tarde a todo mundo do grupo, da família da CEBIC, que está nos acompanhando e quem vai acompanhar nos próximos dias, porque essa live vai ficar no canal da CEBIC. Importante registrar, presidente, inclusive, que é o maior canal que trata sobre mercado imobiliário e construção civil no Brasil. É o canal da CEBIC. São mais de 10 mil associados, assinantes, né, digamos, que acompanham o canal do YouTube da CEBIC. E a gente sabe bastante, porque nós temos o nosso canal da Brain, tem quase 4 mil assinantes, e nós nos espelhamos muito no material que a CEBIC faz. Então, acho que todo mundo tem que ser cadastrado, estar lá assinado no canal da CEBIC para acompanhar não apenas as quintas da CEBIC, como também os demais eventos e conteúdos que a CEBIC leva. Fico feliz dessa ser a minha primeira live nesse ano, minha primeira bate-papo real, ao vivo, e estar aqui junto com o meu grande amigo Celso Petrucci, uma pessoa que eu me espelho bastante, não apenas pelo mercado imobiliário, mas também porque é economista, assim como eu, de profissão. São dois economistas aí no meio de essa engenharada inteira, né, Celso, que comanda aqui o mercado imobiliário do Brasil, e com o grande Carlos Henrique, que dispensa também apresentações. Fico muito feliz. O Zé Carlos tinha pedido para eu, antes de mostrar o uso da ferramenta, produzir algum conteúdo para nós trazermos e falarmos do que esperar do mercado imobiliário esse ano. Então, eu preparei aqui uma apresentação de 15 a 20 minutos. Ela vai acabar levando um pouquinho mais de tempo, porque a minha ideia aí é ir interrompendo ela aos poucos, para que tanto o Celso, quanto o Carlos, quanto o presidente Zé Carlos possam fazer comentários. Então, eu separei aí um pouco mais de 15 lâminas, 15 slides, para falar alguns dados do que foi o ano passado e do que a gente espera nesse ano. E por que essa ferramenta de geomarketing, que foi desenvolvida pela Brain como parceira da CEBIC para contribuir aí para as empresas melhorarem a eficiência na compra de terrenos
e no lançamento de produtos imobiliários, essa ferramenta tem como objetivo ajudar em algumas das coisas em que eu vou trazer aqui. Vou compartilhar já a minha tela. Perguntar, por favor, aí, Nina e pessoal, se todo mundo está conseguindo ver a minha apresentação. Eu separei aqui em 2 pedaços. Primeiro eu vou falar dados do mercado e depois eu vou falar sobre as expectativas para 2021. Lembrando que a Brain tem uma parceria com a CEBIC, está lá no site da CEBIC, cebic.org.br, são já 67 cursos, mais de 12 mil matrículas realizadas no último ano e meio, e todo mundo que é membro, é associado, filiado a todas as entidades regionais filiadas à CEBIC, tem descontos de até 50% nos cursos da eBrain. São mais de 140 horas de treinamento. Entra no site da CEBIC, acompanhe as redes sociais da CEBIC, que tem descontos exclusivos para quem é filiado às associadas CEBIC. E não esqueçam também de curtir, todo mundo aí pega o seu celular, passe no nosso QR Code aqui, ó, nesse QR Code, e se inscreva no canal da Brain. Nós sempre também estamos fazendo análises e entrevistas, inclusive dos indicadores nacionais e regionais, do grande projeto de indicadores nacionais da CEBIC, apoiado pelo Senai. Eu vou mostrar, inclusive, alguns dados desse indicador hoje. Então, passe seu QR Code e vamos lá. Queria começar falando, Celso, Carlos, Zé Carlos, da evolução do emprego formal. Primeiro, os dados mensais. Quando nós chegamos em abril, lembrando que o mundo começou a fechar, né? O Brasil começou a fechar dia 16 e 17 de março. Foi o suficiente para transformar uma avaliação positiva que nós vimos em quase 300 mil empregos que se imaginava para março, para menos 272 mil. Em abril, quase 1 milhão de postos com carteira fechada, fechados, eliminados. 367 mil postos em maio, e ainda negativo em junho, mas quase estável. E depois, entre julho e novembro, foi positivo. E mesmo a queda de de dezembro, quando comparada com a queda de dezembro de 2019, foi baixa, 5 vezes menor. Significa que no acumulado em 12 meses, que até fevereiro estava em quase 300 mil empregos em 2 meses, no acumulado em 12 meses, encerrado em fevereiro, chegou no pior momento em maio, menos 1.145.000 postos de trabalho. Novembro entrou no azul e terminamos dezembro no azul, com a geração de 144 mil postos de trabalho, com carteira assinada. Isso é extraordinário. E quando nós comparamos ano a ano, em verde, construção civil, e em amarelo, o saldo de todos os empregos, construção dentro desse saldo. Nós vemos que em 2015, 2016, desculpa, ao contrário, né? O verde é construção civil e o amarelo são todos os saldos, né? Lá em 2015, 2016, quem puxava o Brasil para trás era o nosso setor, sofrendo a crise das empreiteiras em especial e dos distratos na incorporação. E neste ano que passou, dos 142 mil empregos com carteira assinada, 112 mil são da construção civil. Isso é mais do que extraordinário. 112 mil dos empregos são na construção civil. Muito disso deveu-se ao setor de financiamento. A CEBIC, junto com as demais entidades filiadas à CEBIC, lideradas aí pela CEBIC, anunciou essa semana uma série de medidas, acompanhou o anúncio de uma série de medidas da Caixa Econômica para melhorar o processo de crédito, a eficiência e as condições para o mercado imobiliário. Mas olha lá, no ano passado, Celso, você que acompanha isso há mais de 20 anos, a poupança captou, com essa taxa de juros desprezível,
125 bilhões de reais, a mais do que saiu do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. 10 vezes mais do que em 2019. Lembrando que em 2016 foi negativa a captação em 31 bilhões de reais. Isso significa que no ano passado foram 124 bilhões de reais emprestados. Um aumento de 57% em relação aos 78 bilhões de 2019. Dezembro contra dezembro, 100% a mais. No acumulado do ano, quase 60% a mais. Em unidades, 427 mil imóveis financiados no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Dezembro contra dezembro, 76% de alta. O FGTS, que o Carlos Henrique conhece como poucos no Brasil, 52 bilhões de reais, praticamente estável em relação aos 54 bilhões de 2019, porque está no limite do que o fundo tem capacidade de emprestar, e um pouco superior aos 51 bilhões lá de 2018. 421 mil imóveis financiados pelo FGTS. Então, na prática, nós temos estabilidade no FGTS e um aumento muito forte, de mais de 50% no SBPE. Esse dado aqui é uma estimativa para o ano passado, de acordo com a média de 2016 a 2019, porque esse dado não foi divulgado dessa maneira. A diferença entre usado e novo. Vamos lá. Em verde, FGTS. E em amarelo, SBPE. Aqui é o total. Olha só, vamos ver direto no percentual, que é mais fácil. Ok? Em relação às unidades financiadas SBPE, 45% dos recursos da poupança, aqueles 124 bilhões de reais, foram para imóveis usados e 55% para imóveis novos. No FGTS, 90% foi para imóvel novo e apenas 10% para imóvel usado. Eu quero interromper aqui a apresentação momentaneamente para poder conversar com o Celso, com o Carlos, com o presidente Zé Carlos, né? Dessa primeira, e depois eu vou falar sobre o indicador nacional, desse primeiro conjunto aqui, que claramente, né, Celso, o nosso setor ajudou a surpresa que tem sido o PIB no ano passado. Quando se imaginava que o nosso PIB cairia 5%, 6%, e agora estamos imaginando aí alguma coisa de 3,5% a 4% de queda, 4,2% de queda, resta pouca dúvida que o setor de construção civil, liderado pelo mercado imobiliário, e nós sabemos disso pela variação do SBPE e do FGTS, que tem sido muito importante, né? Como é que você vê, Celso? Está no mudo, Celso. Não tenho a menor dúvida que, principalmente no segundo semestre do ano passado, houve uma puxada geral de mercado imobiliário, né? A gente já percebeu isso no terceiro trimestre, e eu tenho a impressão que no dia 22, que a gente vai fazer nossa coletiva de imprensa, isso deve aparecer também no último trimestre do ano, né? Estava agora mesmo numa reunião com o Carlos Henrique, com o Zé Carlos, né? Nós tivemos aquele terceiro trimestre, ele foi muito forte, né? E o quarto trimestre, ele pode não ter sido tão forte em alguns lugares, mas ele continuou com muita aderência. Tanto é, né, que você usando os números da ABCIP aí, nós saímos de um financiamento de 134 bilhões no total em 2019 para um total de 177 bilhões em 2020. E mais do que isso, né? Vamos falar assim, quem entende de financiamento imobiliário é a ABCIP, né? A previsão da ABCIP para o ano de 2021 é a aplicação de 214 bilhões de reais, né? Que são 157 bilhões do SBPE e 56 bilhões de recursos do Fundo de Garantia. Ou seja,
com aquela captação líquida que houve, os recursos só da caderneta de poupança, que é voltada para o SBPE, chegou a 800 bilhões de reais. Não vai faltar recurso. Com a expectativa de que o recurso continue abundante e continue barato, né, eu acho que a gente tem aí vamos dizer, nós temos outras questões para resolver, a questão do desemprego, a questão das reformas, nós temos outras questões para resolver, mas o mercado imobiliário, em termos de recursos, não precisa se preocupar. Eu acho que nós entramos aí no ano com uma expectativa bem otimista, tá? É uma coisa que o Zé Carlos sempre comentou, e eu ouço há muito tempo, né, Zé Carlos, esses 7 anos de parceria aí com a CEBIC, é que o nosso setor é uma locomotiva. Eu acho que, finalmente, é inequívoco que somos uma locomotiva que está puxando o país, né? Está no mudo, presidente. Sem dúvida nenhuma, é exatamente isso que a gente imagina, é isso que puxa, até pela capilaridade, pela abrangência que a gente tem em todas as cadeias produtivas, a interface que nós temos. E é por isso que esse teu projeto ele vem muito ao encontro daquilo que a gente deseja, porque nós queremos um mercado sadio, que ele tenha bastante concorrência, que ele tenha bastante gente competitiva, porque eu queria falar muito para o nosso pessoal. Apesar de nós termos um mercado muito aquecido, não acreditem que os preços irão subir. Um problema que nós temos muito sério é o problema do aumento de insumos que nós estamos tratando. Por que eu falo isso? Porque a renda das pessoas não subiu. Então não adianta, se você começa a subir o teu imóvel, você começa a restringir o teu mercado. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Então por isso que cada vez mais a eficiência na gestão, a eficiência em todos os teus processos são importantíssimos para que continue tendo margem no processo de incorporação, viu, Fábio? Eu acho que é isso que é o recado que eu queria deixar aqui, tá? Importantíssimo, né? Que a questão dos preços realmente preocupa. Você quer falar alguma coisa, Carlos? Fábio, eu queria lhe indagar se você tem assim, uma análise, porque é o seguinte, esse desempenho de 2020, né, tanto de emprego como de venda, né, ele veio dentro de uma base de empreendimentos que já existiam e que tivemos assim grandes ações, inclusive boa parte delas provocadas pela CEBIC, que permitiram que essas obras não tivessem quebra de ritmo, né? Mas eu queria te ouvir um pouco sobre o que houve de lançamentos em 2020 e sobre a perspectiva de obras para 2021. E eu ia botar essa pimenta que o Zé Carlos já colocou, né? Que é essa questão da pressão de materiais que empurra, digamos assim, o custo para um degrau de renda sempre maior do que aquele inicialmente desejado e, eventualmente, como isso afetaria a base do mercado, que é a base de HIS faixa 1,5, por aí, e efeitos que isso poderia ter nessa produção ou no lançamento, entendeu? Ou seja, será que 2021 vai ser tão bom face os lançamentos de 2020 e como seria 2021 dentro dessa realidade de custo agravado por materiais? Nossa, você fez duas perguntas extraordinárias, Carlos. Então, vou aproveitar para mostrar uns dados que eu separei e, com base nesses dados, eu vou aí responder as suas duas colocações. Nós fizemos aqui uma estimativa com os dados que nós temos até novembro, estimando o que pode ter acontecido em dezembro. Então, os resultados estimados, que, como o Celso comentou, vão ser divulgados oficialmente, o dado fechado de dezembro, porque aqui é uma estimativa, no dia 22 de fevereiro, na coletiva da CEBIC. Com o quarto trimestre desse ano, tendo lançado alguma coisa perto de 48 mil imóveis nas 151 cidades pesquisadas no indicador nacional do projeto CEBIC-SENAI. Esse projeto da CEBIC-SENAI, que a Brain organiza, produz, com base nos indicadores das entidades regionais,
deve ter tido alguma coisa como uma queda ao redor de 27% no acumulado de 2020, quando comparado a 2019. Isso significou aí, basicamente, 50 mil imóveis a menos lançados. 50 mil imóveis a menos lançados. Quando a gente faz uma expectativa para as vendas, imaginamos no quarto trimestre alguma coisa perto de 42.800 vendas, que é um resultado muito bom, mas uma queda em relação ao terceiro trimestre, e em especial uma queda em relação ao quarto trimestre do ano passado. Mas quando nós comparamos os resultados do acumulado de 2019 com o acumulado de 2020, lembrando que isso é uma estimativa, mas nós achamos que no máximo 10% a mais ou a menos, tanto para lançamento quanto para vendas, acho que em vendas talvez no máximo 5% aí de variação, é estabilidade. Então, nós vemos uma queda de 30% quase em lançamento. Para uma estabilidade em vendas, significa que o estoque caiu, basicamente 26%. Ele caiu de 188.840 imóveis na carteira dos incorporadores, entre em lançamento, construção e pronto, mas sempre novo. Primeira imóvel novo, né? Mercado primário, para 139 mil, o que significa aí uma redução de quase 50 mil imóveis no estoque das empresas do mercado imobiliário. Inclusive, com uma queda provável aí para a faixa de 8,3, talvez 8,5 meses para o escoamento da oferta. O que significa isso? Se daqui para frente, Carlos, ninguém lançar nada, em 8 meses não tem apartamento novo no mercado. Não tem apartamento na planta no mercado. Acaba. Em 8 meses. Há 2 anos atrás, levariam quase 15 meses. Há 4 anos atrás, 23 meses. No pior momento da crise lá dos distratos. Muito disso é a Casa Verde e Amarela. No Brasil, das unidades lançadas, Casa Verde e Amarela, 55%. Do VGV, alguma coisa perto de 40%. No Sul, foi 39%. No Norte e Nordeste, 74% e 77% das unidades são Casa Verde e Amarela. Das vendas, 53%. Então, Carlos, as duas coisas aqui que nós podemos comentar, né? Primeiro, como é que foram as vendas no ano passado? Provavelmente nós tivemos um ano recorde de vendas, absoluta. Se não foi recorde, ficamos na estabilidade, mas com uma queda muito acentuada de estoque, ou seja, nós aproveitamos para vender estoque. Se não tiver lançamento esse ano, e daí vem a tua pergunta, Carlos, o que vai acontecer com o mercado? Vai faltar produto. Porque muito desse estoque é de baixa liquidez também. Parte desse estoque é de alta liquidez, porque é lançamento recente, mas parte desse estoque, pelo menos uns 30% desse estoque, é um estoque antigo, daquele tipo de produto que ficou defasado, que é novo na teoria, mas não na prática. Porque ele é novo porque nunca ninguém morou, mas o produto já está lá pronto há 5, 6, 7 anos. Às vezes a fachada já meio deteriorada e mal cuidada, né? Ficou fora do bolso das pessoas, porque aumentou muito. Então, este ano a gente tem concretamente, o mercado precisa lançar. Proporcionalmente, desde que existe o indicador nacional, em dezembro de 2015, que é o primeiro dado, nós nunca tivemos um estoque proporcionalmente tão baixo. E ele é 3 vezes quase menor proporcionalmente do que era no momento dos distratos. E aí, terminando de responder a questão dos preços, eu ouço todos os dias. Uma das coisas que o presidente Zé Carlos comentou, que é um movimento estratégico da CEBIC, a importância de estar perto das empresas, do que as empresas precisam, é, por exemplo, entender que a maior dor, a maior preocupação hoje chama-se aumento do preço dos insumos. Todos os dias, Carlos Henrique, eu sou perguntado, você que está lá conversando com a CEBIC, com o Secov, com a DEME, etc., o que você está ouvindo? Falando, não tenho bola de cristal, mas
está todo mundo preocupado, de norte a sul. E eu acho que o problema é que em algumas cidades não há margem de aumento de preços, e no caso do Casa Verde e Amarela, é menos ainda, porque não importa o teto, não é uma questão de conversar com a Caixa, com o Ministério da Economia para aumentar teto. Não tem renda. O piso da sociedade gastou a poupança nos 2 últimos anos. Né? Ele precisa agora, portanto, de mais competitividade. As políticas que estão sendo efetuadas de redução de taxa de juros, de alongamento, de carência, etc., eu acho que ajudam isso. Mas vai ser difícil se nós não buscarmos eficiência produtiva. E aí tem outros programas que estão sendo conduzidos aí pela própria CEBIC, Secov, etc., né? Mas eu acho que é por aí, Carlos. Eu queria só fazer uma colocação, viu, Carlos Henrique? Que o financiamento para produção no SBPE, e você é testemunha disso, ele cresceu também muito mais do que se esperava. Nós chegamos no ano passado a 30 bilhões de financiamento pelos bancos privados. Desculpa, bancos privados não, pelos bancos, né? Porque está aí a Caixa Econômica também. E por que eu tenho, vamos dizer, a impressão, Carlos, que uma parte do que a gente não vai conseguir fazer do Casa Verde e Amarela, a gente vai acabar substituindo com as operações do SBPE? Porque os produtos do SBPE, né, não aquele do faixa 3, mas os produtos um pouco acima e os que estão de classe média alta e o de classe alta, eles suportam, né, vamos dizer, um ajuste de preço necessário para compensar o aumento dos insumos. Eu acho que a grande questão, e eu acho que a preocupação da CEBIC tem sido demonstrada durante todo esse tempo, a gente já fala de aumento de insumos, eu acho que há 4, 5, 6 meses, né, é que o programa Casa Verde e Amarela, Habitação de Interesse Social, é muito difícil conviver com esse descolamento que nós estamos tendo do custo dos insumos, né? Mas eu tenho a impressão que aquela curva de reversão de empreendimentos financiados do SBPE, que começou em 14, 15, 16 e teve o pior momento em 17, o ano passado ela teve um crescimento bastante acentuado, né? Então, eu acho que nós vamos ter muita obra do SBPE, né? E eu acho que a preocupação que eu tenho, pelo menos em particular, é com os empreendimentos a serem lançados do Casa Verde e Amarela. Tá? Eu concordo, Celso, e também com a abordagem do Fábio. Eu divido apenas assim uma correlação que eu faço. Por exemplo, você deve lembrar disso, naquela década de 90, em que houve uma indexação da moeda da época, da moeda forte, que era a UPF, a UTM, e as rendas foram indexadas por um outro patamar. Então, de repente, os imóveis descolaram da renda, né? Então, nós estamos num momento assim, um pouco parecido nesse aspecto. Apenas temos um atenuante muito bom para nós, quer dizer, houve um volume de vendas no ano passado muito maior do que lançamento, do que produção. Então, o estoque caiu, né? Então, é importante, acho que cada empreendedor analisar seu mercado, olhar em relação a esses dados que o Fábio colocou, porque uma precipitação também, numa busca desenfreada de venda, no momento de custos incertos do futuro, pode deixar o empresário muito mais exposto, né? Ele pode ter também oportunidades dentro disso aí. E, por último, lembrando que foi histórica, né, a nossa live de terça-feira com a Caixa Econômica Federal, né, e a Caixa Econômica Federal, pela primeira vez, reconheceu, né, em certos produtos que ela poderá até fazer suplementação, coisa que alguns anos atrás isso era completamente... não existia abertura para se conversar sobre isso, né? Esse é o reconhecimento da própria Caixa de que o aumento dos insumos pode prejudicar as obras em construção, as obras que estão aí durante, principalmente, o período de início de construção. Sem dúvida. E para encerrar a terceira parte aqui, nós falarmos do GeoBrain, bem dentro do que o Carlos Henrique comentou da necessidade de cada incorporador olhar a sua região, e é para isso que o GeoBrain existe. Queria falar quais são os temas do nosso mercado imobiliário para esse ano.
Bom, a gente tem brincado que, com certeza, será um ano com menos surpresas. Pelo menos quando comparado com 2020, o ano que quase tudo aconteceu. Então, é certo, na nossa opinião, que a gente ainda vai conviver com impactos da pandemia, mas menos surpresa. Nós já estamos mais resilientes, mais preparados para lidar com ela. Nós acreditamos que tem compradores de todas as classes indo a imóveis. Os de primeira moradia, liderados pelo Casa Verde e Amarela, os de upgrade, que compraram como nunca. E, Celso, nós estamos fazendo um levantamento que depois vamos compartilhar aí com você e com todo mundo do Secov e da CEBIC, que é para avaliar como é que foi ano passado o mercado de altíssimo padrão, o mercado de luxo, que provavelmente foi recorde histórico de lançamento de imóveis de alto padrão no Brasil. Esse movimento tem aparecido nos números pela diferença de unidades e VGV que nós estamos vendo de lançamentos, mas em especial de vendas. É um ano também da diversificação de investimentos, com muita gente comprando imóveis como investimento, com uma taxa de juros desprezível como essa, e, inclusive, isso aqui é a maior novidade que nós percebemos, muita gente comprando imóvel de segunda moradia. Nós acreditamos que há uma reorientação comportamental, menos impacto da distância, ou seja, se você está a 1, 2, 5, 10 quilômetros de onde você morava, não é que não tem mais importância, tem comparativamente menos importância do que há um ano atrás. E isso muda as perspectivas, amplia as possibilidades de compra e de posicionamento de produto. Uma busca maior por área verde. Quando eu digo área verde, não é necessariamente área verde grande, mas podem ser os próprios jardins, as próprias varandas, as próprias estilos de fachada, ou seja, produtos que têm mais sentido com a natureza, com o verde, do pequeno verde ou do grande verde. Mais espaço, e o mais espaço não é necessariamente mais metro quadrado. Pode ser maior janela, maior varanda, maior área de lazer, entendendo que a busca por mais espaço não precisa necessariamente ser mais metro quadrado, porque nem sempre, ou quase nunca, cabe no bolso mais metro quadrado. Então, a questão não é inteligência de como resolver essa necessidade de mais espaço, se na planta não cabe. Às vezes é por adaptabilidade dos móveis, por exemplo, para que os lares consigam maior fluidez. E sem esquecer do home office, que nós não acreditamos que ele é permanente, mas ele tende a ser uma tendência mista. Para pessoas que trabalham no segmento de serviços, ele tende a ser misto. Significa que o tipo do planejamento das áreas tem que prever a possibilidade do sujeito trabalhar no sofá, trabalhar na varanda e assim por diante. As taxas de juros, com certeza, são o fator mais importante, isoladamente, para explicar o movimento do mercado imobiliário no ano passado, e isso não deve ser diferente neste ano. A inflação, como já foi falado, é o que mais preocupa, não apenas a inflação geral, mas em especial a nossa inflação, que está bem acima da inflação geral. Podemos esperar que o mercado de menor renda é aquele, justamente como você ressaltou, Carlos, exige maior atenção pela limitação, a questão do auxílio fiscal num ambiente de menor espaço, auxílio emergencial, num ambiente de menor espaço fiscal, que o debate, segundo o presidente, novo presidente da Câmara e do Senado, de alguma maneira parece que vai acontecer, não sabemos ainda como. Mas nós temos bons fundamentos. O nosso mercado tem bons fundamentos. A demanda das famílias continua existindo. Quantas vezes, Celso, nós falamos ao longo do ano passado? As pessoas continuam nascendo, continuam casando, continuam se separando e continuam mudando de cidade. Portanto, o nosso mercado tem um peso. E isso ficou muito claro ao longo do ano passado. Investidores migrando para o nosso setor, em especial o residencial. Em 2 anos, nós passamos de 200 mil para 2 milhões de aplicadores em fundos imobiliários. E se tem o fundo imobiliário captando, esse dinheiro entra no mercado.
e a demanda para mercado econômico, que continua sendo, na prática, infinita em relação à nossa oferta. Significa, portanto, para encerrar, que nós acreditamos que o mercado imobiliário fez a sua parte em 2020 e vai, presidente Zé Carlos, fazer a sua parte em 2021, aí liderados pelo sistema CEBIC. Dito isso, queria, antes de entrar na apresentação aqui da nossa plataforma parceira da CEBIC, ver Zé Carlos, Carlos Henrique e Celso, se vocês comungam desses temas do que nós esperamos para o ano, né? Um ano que a taxa de juros vai continuar nos beneficiando bastante, em que o nosso mercado mudou de patamar, em que os bancos, com essas captações recordes da poupança, não têm alternativa a não ser apoiar tanto o consumidor final quanto apoio à produção. Inclusive, Carlos, veja, enquanto nós tínhamos um estoque de produto pronto gigantesco, aquele dinheiro da poupança podia maciçamente estar sendo direcionado para o consumidor final. Mas quase não tem mais produto pronto. O banco precisa buscar o apoio à produção. Porque ele vai fazer o quê com esse recurso gigantesco agora se não tem imóvel pronto? Então, deve realmente, como o Celso falou, ter uma mudança de mix. E isso vai aparecer em todos os segmentos. Por exemplo, a própria MRV colocando aí uma empresa, né, abrindo uma nova marca acima do mercado. Várias pequenas empresas, como, por exemplo, a Fontanive aqui de Curitiba, uma empresa local, indo para para a SBPE. Quase todas as empresas que eram exclusivas de Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarelo, que nós atendemos, estão migrando. O Clausens, diretor lá do Sinduscom, né, Ceará, mesmo movimento. Todo mundo está pensando nesse movimento de também ir para um degrau acima. Então, a gente acha que deve ser um ano bem positivo. O que falta é mais, o que a gente não pode deixar passar, né, Celso? É sempre usar a inteligência estratégica, né? Eu vou só reforçar o seguinte, né? Voltando um pouco mais no tempo, lá no início dos anos 2000, próximo a 2004, quando vem a Lei do Patrimônio de Afetação, praticamente 80% de todo o recurso utilizado do FGTS e do SBPE era para imóveis usados, tá? Nós tivemos essa inversão aí a partir de 2010, né? Programa Minha Casa Minha Vida, né? Os bancos privados acreditando muito no mercado. Isso teve uma reversão no ano de 2015, quando os financiamentos passaram a ser mais de imóvel usado no SBPE do que imóvel novo, e agora o imóvel novo começa a voltar. Por que isso aconteceu? Porque nós ficamos 2, 3, 4 anos sem novos financiamentos do SBPE. Já o Fundo de Garantia, eu não sei se está aqui nos assistindo a Henriqueta, eu não sei se está nos assistindo o Abelardo, né? Ele está de parabéns porque o Fundo de Garantia reverteu completamente esta curva e 90% de todo o financiamento do Fundo de Garantia hoje é para imóveis novos, né? Eu estou acreditando muito, né, que nós vamos ter um crédito imobiliário com as mesmas taxas de juros que nós tínhamos em 2020. Né? Durante a coletiva de imprensa da BCIP, a presidente da BCIP até fez o seguinte comentário: eles estimaram pelo Focus que lá no final do ano a Selic pode estar 3,5%. E ela falou, mesmo com esta taxa, ou seja, mesmo saindo de 2 para 3,5%, né, um crescimento de taxa significativo, de taxa básica de juros, né, ela acredita que as taxas de financiamento poderão se manter em 2021. Eu acho que é só esse o motivo, né, guardadas as questões microeconômicas e guardado macro e micro, né, e guardado essa questão de aumento dos insumos, eu acho que vai ser um ano positivo para nós.
Nós vamos iniciar muitas obras em 2021 e preparar muitas obras aí para iniciar em 2022. E vou mostrar agora, Celso, a plataforma que nós desenvolvemos em parceria aqui com a CEBIC para todos os associados. Nas próximas semanas, as entidades locais todas receberão a comunicação do funcionamento, como é que é, os parceiros, associados. Mas o GeoBrain, nossa plataforma de geomarketing, eu vou fazer uma demonstração aqui, vai correr aí no YouTube da CEBIC um QR Code que todo mundo pode passar o celular e pedir uma demonstração gratuita, sem nenhum tipo de custo, com um consultor da Brain, para explicar para todo mundo que é associado da CEBIC, das entidades associadas da CEBIC, filiadas à CEBIC, o funcionamento, né? Tem algumas cidades que ainda falta alguma conversa final com alguma entidade local, mas em termos nacionais já está alinhado para nós podermos, ao longo de fevereiro, fazer com que todas as 151 cidades acompanhadas pelo indicador destas 19 ou 20 capitais já possam ser utilizadas. Eu vou começar uma demonstração aqui com Curitiba, afinal estou em Curitiba, somos curitibanos, somos bairristas. Você pode começar digitando a cidade. Teremos aqui a vinda de todos os empreendimentos que estão em comercialização na cidade. Por exemplo, em Curitiba são 443 empreendimentos que tinham na origem 26.496 imóveis. A oferta final à venda no final de dezembro, o dado aqui é de dezembro, eram 6.385 imóveis. Primeiro, vamos mostrar aqui qual que é o perfil vertical, né? 334 empreendimentos. Eles têm a classificação por faixa de valor, especial, econômico, Casa Verde Amarela, né? Standard, médio, alto, luxo e super luxo. Vai sempre aparecer a quantidade de empreendimentos, a oferta lançada, a oferta final, quanto falta vender, o ticket e o preço por metro para cada uma das faixas, mínimos, médios e máximos, tanto de metragem quanto de preço por metro por tipologia, o estoque por tipologia, e disso vai também aparecendo os produtos horizontais, se a cidade tiver, por exemplo, condomínio de casa, condomínio de sobrado, loteamento fechado e prédios de salas comerciais também estão dentro da oferta. Bom, mas isso aí dá um panorama da pesquisa que as entidades, por exemplo, fazem localmente. Mas se você quiser saber alguma coisa em relação, eu vou digitar aqui, por exemplo, o endereço da Brain. Coronel Ayrton Plaisant, 307, Santa Quitéria. Então, ele colocou aqui neste endereço, eu quero fazer aqui uma seleção de um determinado raio, para entender a região no entorno, né? Então, olha, neste círculo que eu desenhei, isso aqui é o mapa do Google, esse mapa é possível visualizar tanto em formato de mapa quanto em satélite, então é possível visualizar no satélite. Este círculo que eu fiz, que tem 1,5 km mais ou menos, ele tem 42 empreendimentos, que tem em estoque 669 unidades. Se eu quiser saber exclusivamente produto vertical, eu venho aqui e registro. Quero apenas produto vertical, atualizo, não são 43, são 36 empreendimentos, com estoque de 338 unidades, e daí vai ter a descrição por tipologia, por faixa de valor, por número de dormitórios, etc. Aí você pode mexer aqui o mapa, dar um zoom, mas eu quero entender, eu quero diminuir o raio, ou quero mudar o raio de lugar. Você vem e arrasta o raio. Vai mudar aqui
aperta atualizar, e ele atualiza o raio. Já passou de 36 para 39 empreendimentos e vai mudar toda a configuração. Se você quiser conhecer um determinado empreendimento, você clica em cima dele, terá aí algumas imagens de fachada, de planta, de área de lazer, e terá as principais informações desse empreendimento. E é possível ainda criar uma sub-área. Eu quero avaliar apenas um determinado pedaço totalmente personalizado ao redor da minha área. Ele dará a nova área, que agora é um polígono, em azul, com 12 empreendimentos e as características deste empreendimento, sendo que sempre todos eles poderão ser consultados, né? Além disso, vamos lá para São Paulo. Deixa eu excluir aqui essas seleções que eu tinha feito. Você pode excluir quais você quiser. Tem aqui o botão de excluir, eu excluí apenas o círculo, deixei a outra seção, mas pode limpar. Eu quero ver, por exemplo, em São Paulo, capital, todos os produtos verticais de apartamentos que têm vendas. 1.050 empreendimentos com 41.199 unidades à venda. Dessas unidades, por exemplo, cadê aqui por tipologia? 1.200 são de 4 dormitórios, 3.638 são de 3, 24.000 de 2 dormitórios, 12.095 são estúdios ou 1 dormitório. Mas eu quero avaliar apenas o padrão econômico. Não quero avaliar tudo, quero avaliar apenas o padrão econômico, né? Ele vai puxar os 207 empreendimentos econômicos da cidade, que tem um estoque, uma oferta final de 16.700 unidades. E você tem todos os produtos. Se você quiser, eu trabalho aqui na região do Morumbi. Você pode desenhar o mapa do jeito que você quiser na região do Morumbi, e com isso você vai ter os 18. Não estou pegando o Morumbi, naturalmente, corretamente. Eu peguei um pedaço aqui do Morumbi, Vila Andrade, Campo Limpo, né? Para exemplificar. 18 empreendimentos que têm um estoque de 720 unidades. Dessas, 17 são de 1 dormitório, 700 são de 3 dormitórios, de 2 dormitórios, e ainda à venda. Mas você pode melhorar isso. Eu quero avaliar apenas entre 38 e 42 metros quadrados. Diminuiu da cidade inteira, né? Deixa eu excluir esse aqui. Atualizar aqui. Padrão econômico, vertical, na cidade de São Paulo, com metragem de 38 a 45. Não são os 207, com 16 mil imóveis em estoque. São 145, com 9.110 unidades em estoque. O mesmo tipo de seleção pode ser feita por ticket, pode ser feita por valor do metro quadrado. Eu quero avaliar apenas 2 quartos. Não, eu quero avaliar só o que foi lançado em 2020. Né? E dessa maneira a gente vai constituindo aí as diferentes análises de cada uma das cidades, né? O Cláudio está perguntando aqui no chat, né, se a ferramenta dá o retrato do momento atual ou pode informar a performance de vendas da região durante X meses. Desta maneira, no mapa, apenas do retrato atual, mas tem um dashboard em que é possível, Clausens, fazer algumas avaliações temporais. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a região de Curitiba. E eu quero avaliar inicialmente o período de 2020, dezembro, mas você pode pegar aqui, por exemplo, o mês de outubro. E ele vai dar toda a situação de estoque
preços por metro, metragens, tanto por tipologia, quanto, por exemplo, oferta final, por tipologia, por faixa de valor. Né? Aqui é faixa de valor. E você pode ter todas elas, você pode tanto exportar em imagem, quanto em PDF, quanto alguns dados podem ser exportados em Excel. Ainda não está funcionando para você exportar todos os meses ao mesmo tempo, que seria exatamente o que você quer, mas a informação já existe. A gente está trabalhando em algumas melhorias que tem mais a ver uma análise um pouco mais customizada, personalizada, né? Eu fechei aqui já deixa eu confirmar aqui. Não quero me estender para justamente tanto o Celso, quanto o Carlos, quanto o presidente Zé Carlos poderem fazer comentários aqui. Está aqui o QR Code, quem está assistindo no YouTube vai ficar no YouTube, passa ali, manda para nós, que nós vamos fazer uma demonstração gratuita, individual, com cada empresa. Existe uma vinculação regional. Como eu comentei, algumas regiões ainda não estão operando, mas a quase totalidade dessas 151 cidades já está operando, inclusive a cidade de São Paulo, a cidade de Curitiba, a cidade de Goiânia, cidade de Salvador aí, Carlinhos. Alguns dados são mensais, alguns dados são trimestrais. Por exemplo, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, mensal, né? Fortaleza, no Ceará, o dado é trimestral, depende do tamanho do mercado, da dinâmica que esse mercado tem. O objetivo que nós vimos numa pesquisa muito importante ano passado, né, Zé Carlos, foi que o grande uso das empresas todo dia 5, 10 terrenos pintam aqui no meu e-mail. E eu não sei o que fazer com esses terrenos. Uma parte eu já vejo que é ruim e jogo fora, mas como é que eu faço uma análise? Um dos objetivos muito importantes, se não o primeiro objetivo importante do GeoBrain, é ajudar a tomar a decisão de compra de terreno. Esse é o objetivo estratégico mais importante. Você já joga o endereço daquele terreno em prospecção, olha os players ao redor, olha o estoque, pode navegar com o Google Maps, você vai ver se tem escola do lado, você vai ver se tem farmácia, se tem supermercado, quem que lançou. Os empreendimentos esgotados permanecem da base, você pode olhar só o que já não tem mais venda, só o que está com venda ativa, as duas coisas ao mesmo tempo. É interativo, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em chat, você pode mandar e-mail. E nos próximos 2 meses, presidente Zé Carlos, vai estar integrado aos quase 70 cursos da plataforma da eBrain que já estão disponíveis na parceria com a CEBIC. Em menos de 2 meses, na mesma plataforma, a pessoa poderá avaliar o mercado e vai poder se capacitar, né? E quem sabe no futuro assistir às nossas lives aqui em conjunto das quintas da CEBIC também lá pela plataforma. Bem, é isso. Me coloco aí à disposição para perguntas e agradeço mais uma vez a parceria que a CEBIC e as mais de 40 entidades que nós apoiamos e trabalhamos junto do sistema CEBIC, na confiança que tem aí na Brain. Esperamos que isso possa contribuir muito, em especial para as pequenas e médias empresas que têm mais dificuldade em ter sistema de inteligência, porque as grandes sempre têm, né? Levar a inteligência na palma da mão, porque isso é possível usar no celular, na palma da mão, o sistema aí da Brain, junto com a CEBIC, para melhorar a sua inteligência. Fábio, primeiro, parabéns. Parabéns a você, a toda a equipe da Brain, que produziu uma ferramenta dessa magnitude, que é de extrema relevância para o nosso mercado. Eu acho que quando você cria uma plataforma dessas, é nossa obrigação expandir a quantidade de informações para colocar nela. Porque quanto mais a gente fizer isso, mais rica ela vai ficar, melhor ela vai ficar. Então, vamos dizer, é a mesma coisa que os BIs que a gente fez na CEBIC. Eu disse para o pessoal, a informação nós temos, a plataforma nós temos. Agora perguntem o que vocês querem saber, porque o mais difícil já foi andado, né?
Então, alimentar e botar uma informação ou duas a mais não vai fazer diferença nenhuma dos, sei lá, 500, 600, 700 empreendimentos que você monitora pelo Brasil afora. Então, antes de mais nada, parabéns. Eu queria reforçar o que você já disse. Isso faz parte, pessoal, de toda essa estratégia que nós estamos fazendo de levar o melhor possível para as empresas, né? O Fábio está mostrando essa plataforma. Nós temos a plataforma sobre o mercado da caderneta de poupança, temos sobre o fundo de garantia. Tudo isso nós pretendemos lançar nos próximos dias, né? É uma avalanche de informações que a gente está trazendo a todos vocês. Isso aqui faz parte de uma outra filosofia nossa, que é da seguinte forma: não adianta nós sonharmos com representação que não tenha uma sustentação financeira. Então, isso é uma parceria comercial da CEBIC, dos seus associados, com a Brain. Ou seja, isso aí terá um custo, não sei, é um problema comercial do Fábio, em que existe um contrato com a CEBIC e seus associados, que vai ter uma parte disso, é remuneração para a CEBIC. Sabe por quê? Para ela poder continuar junto com os seus associados fazendo aquilo que aconteceu terça-feira. Então, o que a gente está buscando com todos vocês é assim, o que pode ser útil a vocês, que a gente agregue valor na empresa, mas que também um pedacinho disso aí vá para melhorar a nossa representação cada vez mais necessária. Eu vou acrescentar aquilo que tenho dito. Esse ano de 2021 é um ano fantástico para os nossos interesses futuros com relação ao legislativo. Esse ano, o que vai se votar nesse Congresso, até pela eleição do presidente da Câmara e do Senado, que vai ser exatamente ao contrário do que estava acontecendo, é vital. Para isso, a gente precisa de braço, para isso a gente precisa de inteligência, para isso a gente precisa de tudo isso, que é o que o Fábio está nos trazendo, e, paralelamente, a gente reúne o útil ao agradável, ao ajudar o setor. Eu queria aqui abrir... Vocês estão vendo aqui as perguntas que houve? Eu acho que sabe o que é, viu, Fábio? Vocês levaram um susto com tanta informação que ainda estão processando, né, para saber. Mas o cara... Eu queria que você colocasse aqui a importância que uma plataforma dessa tem, não só para a incorporadora, mas também para o fornecedor, né, Carlos? Bom, eu vou repetir o que o presidente Zé Carlos colocou, Fábio, porque eu acho que o que é bom a gente tem que sempre elogiar. Realmente, essa ferramenta, ela é fantástica, né? Eu conheço o seu produto de pesquisa de mercado, dirigido, quando a gente contrata, minha empresa tem a oportunidade de ter esse serviço com você, e acho que essa ferramenta, ela traz aquilo que você já mostra quando é demandado para uma pesquisa específica de mercado. Claro, isso são dados, né? Isso não elimina a inteligência que você traz no estudo de mercado, mas certamente vai permitir à empresa até ter uma interação positiva com o próprio trabalho que vocês fazem, na medida que a gente possa até passar também um pouco do conhecimento nosso de cada mercado e fazer a agregação. Sem dúvida, Carlinhos. De dados. Agora, eu vejo nessa ferramenta, eu participo lá na Federação das Indústrias da Bahia, de um comitê da cadeia da construção, e nós debatemos muito isso aí, tá certo? Buscando informações que sirvam não só para o mercado imobiliário, mas também para o mercado da indústria de materiais de construção, né? E sair se buscando, ver, vamos buscar o vará de município, vamos ver isso, vamos ver aquilo. E essa ferramenta, com a tecnologia que ela traz de contemporânea, né, eu acho que permite não só enxergar sua utilidade para a indústria imobiliária, mas também para a indústria de construção e para a indústria de materiais de construção e outros setores que são provedores de materiais e serviços para o nosso setor. Então, parabéns, eu acho que ela tem uma base importante. Claro, vai sempre depender da atualização, do grau de abrangência que ela vai trazer, mas certamente, estando sob a coordenação de vocês, eu tenho certeza que vai estar sempre bem carregada de informações. Então, parabéns, eu acho que isso vai ter uma grande utilidade para todos nós.
Obrigado, Carlos. Eu acho que... Desculpa, presidente. Não, viu, Fábio? O Fábio, eu queria que você comentasse o seguinte também. Existe uma outra que é montada muito mais para fins acadêmicos, que ela não tem essa visão business como essa que você montou tem, não é isso? Ou seja, na verdade, o que a gente não conhece uma outra plataforma no Brasil que tenha esse nível de informação em termos de Brasil, tá? Pode existir para alguns mercados específicos, não sei, não faço ideia, mas vamos dizer, o que em termos de Brasil não existe uma outra que faça esse tipo, que preste esse tipo de informação, esse tipo de serviço. Fábio. Uma coisa que hoje são cerca de 11 mil empreendimentos na plataforma que estão em venda nesse momento. A nossa base histórica que está disponível na plataforma somou, nos últimos 10 anos, mais ou menos 1.050.000 unidades. Dessas, mais ou menos 450.000 apartamentos e 550.000 lotes, né? Então, esse histórico também está dentro da mesma plataforma. Aí é mais no sentido justamente acadêmico, né? Ou no sentido daquelas empresas que querem fazer estudos de tendência, né? O que acontecia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, porque não muda na prática o que alguém vai lançar daqui a 3 meses ou 6 meses. Mas, então, quem quer fazer estudos mais prospectivos ou de tendência, que aí é mais para empresas muito grandes ou entidades, sindicatos, né? Os Secovs, ADEMES, etc., está lá. Mas hoje, em termos de empreendimentos ativos, são mais ou menos 11 mil empreendimentos que estão acompanhando ao redor de 175 mil apartamentos em estoque hoje. 170 mil apartamentos na oferta primária estão dentro da plataforma. Eu acho que é o grande diferencial em relação a outras que eventualmente existam, por exemplo, são 2 coisas. Primeira, nós estamos o tempo inteiro fazendo pesquisa para lançamentos, né? O Carlos Henrique comentou, para a Gráfico, ano passado, nós analisamos uns 5, 6 terrenos. Quando a gente vai e faz uma pesquisa de terreno, os nossos funcionários vão até a cidade, rodam quilômetros e quilômetros e quilômetros ao redor dos terrenos, porque aí não é uma análise geral da cidade. Se tem alguma coisa pequenininha lá do lado, a gente precisa saber. E, com isso, a gente consegue atualizar mais rápido e com um grau maior de profundidade. O nosso segmento é o mais pulverizado que existe no Brasil. Então, sempre vai estar faltando algum empreendimento lá. Por isso que o tempo inteiro nós estamos em contato com os mais de 500 incorporadores que são clientes da Brain e as mais de 40 entidades, entre elas o Secov, o Ciscom Bahia, que estão aqui representados, para o tempo inteiro estar atualizando. Então, eu acho que a abrangência, mais essa minúcia nas pesquisas locais e mais a rapidez da atualização e a interatividade com o cliente permite com que a qualidade do dado seja muito robusta, né? A gente sabe que sempre pode ter algum dado que está conturbado num mercado como esse, né, Celso? Você que acompanha pesquisa há quase 20 anos no maior mercado do Brasil, sabe como espreme, muda a metodologia. Alguém entra lá na incorporadora, muda a metodologia, muda a pessoa que mandava. Poxa, mas daí agora mudou o sistema, o CRM interno, mudou, tem que linkar de novo. A gente sabe que é um desafio homérico, mas nós estamos aqui junto com todo o sistema CEBIC para poder desenvolver isso, presidente. Eu queria só fazer uma colocação que, Zé Carlos, o ano passado eu fiquei impressionado com a evolução das coisas que nós tivemos, né? Inclusive algumas lives aí para falar de vendas na web, de tudo isso. E eu, só para relembrar, né, eu dos anos de 1985 ao ano de 2000, eu tinha uma empresa de lançamentos, né? Então, eu costumava atender os incorporadores e olhar terrenos. E a gente tinha um dia reservado para isso, normalmente, que era às quintas-feiras, né? Para poder ir olhar todos os terrenos, né? Você vê a facilidade que você tem hoje, né? Através de uma ferramenta dessa, para
já poder ter uma ideia de local, poder ter uma ideia de produto, né? Isso não vai, como o Carlos Henrique falou, isso não vai invalidar que você entre mais naquela operação, vá fazer uma pesquisa de mercado, mas você já pode descartar de pronto uma série de coisas que você perdia tempo e que você não vai perder mais. Isso é um ponto. E segundo, Fábio, lógico que eu não quero entrar na parte comercial da coisa, nem de... Mas isso vai ser ofertado através de assinatura, é isso? É só para entender o sistema, tá? Isso, Celso. Obrigado aí pela pergunta. Acho bem importante, eu esqueci de comentar, né? É uma assinatura mensal que parte de R$ 1.280 para cidades de porte pequeno a capitais, com exceção de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, e só a cidade de São Paulo é maior do que quase todos os estados do Brasil em termos de base de dados, né? Então, é uma assinatura mensal, em geral para 3 usuários, mas existe possibilidade de customização. É possível contratar só uma cidade, só região metropolitana, estado inteiro, região inteira do Brasil, todas as regiões metropolitanas, mas nada do interior. É possível contratar para 3, 5 ou 30 usuários, ou 100 usuários, né, que podem usar simultaneamente. Então, sempre passa por um processo de treinamento inicial da Brain. A Brain criou uma equipe de atendimento, então, embora a ferramenta seja ultra intuitiva, nós temos uma equipe que está todos os dias disponível para poder dar o famoso help desk, né? Surgiu alguma coisa, preciso de ajuda, o que está aqui? Ah, isso aqui não funcionou, né? Sistema é sistema, então precisa sempre de ajuda, mas é uma assinatura, assim, mensal, Celso. E uma parte dessa assinatura fica para o sistema CEBIC, como o presidente Zé Carlos falou, para contribuir com as pesquisas e os indicadores e os projetos de desenvolvimento da CEBIC. Hoje está em 151 cidades para projetos verticais, 218 cidades para projetos horizontais. Por que tem mais horizontal do que vertical? Porque tem muita cidadezinha do interior, como no estado de São Paulo, que nós trabalhamos aí para o Secob e com a Elo, né, Celso? Que não tem mercado de incorporação. Você vai em cidade que tem um predinho por ano, mas o mercado de lotes é gigante. Então, por isso que são 151 cidades para projetos de verticalização, incorporação imobiliária, e 218 cidades para projetos de loteamento. Todas as regiões metropolitanas do Sul, Centro-Oeste e Nordeste estão contidas. No Sudeste, apenas Vitória não está contida no sistema, todas as outras regiões metropolitanas estão. E no Norte, Rondônia, Manaus e Belém. As regiões metropolitanas de Rondônia, Manaus e Belém estão contidas no sistema. Isso aí, pessoal. Eu acho que tem um outro ponto que eu vejo que o Cláudio aí coloca, né, que fala isso. O que acontece é assim, os dados que a gente tem efetivamente, viu, Cláudio, corroboram tudo isso que a gente está falando. Eu não consigo entender como que a BCIP financia 30% a mais, banqueiro não é bobo, né, projeta um crescimento enorme para 2021, e isso possa ser somente conversa. Né? Eu acho que as coisas, o que a gente percebeu muito claramente é que durante a pandemia, principalmente, a percepção das empresas. Existem empresas que perceberam que o mundo mudou. E existem empresas que estão continuando e, vamos dizer assim, tentando de uma forma que a gente sabe que não dá mais certo. O que a gente tem procurado como entidade representativa é atualizar as empresas para que elas percebam isso. E o Fábio está nos trazendo aqui uma ferramenta fantástica exatamente para a gente saber o que está acontecendo e para que a gente possa se posicionar dentro do sistema, sabe? Então, eu queria falar isso, eu não sei se teria mais Carlos, Celso, teria mais alguma posição, alguma coisa. Não, eu acho que o grande objetivo, né, Fábio, era apresentar. Agora, nos próximos dias, chegarão até vocês
a parte comercial desse produto, como de alguns outros aí também que a gente está preparando. Vocês podem ter certeza que tem muita coisa, muita coisa chegando aí mesmo, tá, Fábio? Parabéns mais uma vez a você, a toda a equipe da Brain. Realmente nós nos sentimos muito... Como é que, Celso, me ajude na palavra? A gente se sente muito honrado de ter um grupo tão bom ao redor da CEBIC, né? A gente só tem um time de craques. Isso aí. A gente olha, a gente só vê craques. Você não vê gente mais ou menos, não. Só tem craque. Entendeu? Nessa área. Carlos, o nosso aprimoramento nos indicadores tem muito a ver também com a evolução da Brain, né? Não, da Brain é o mercado todo. As empresas. Você veja uma coisa, nós temos parceiro, o pessoal lá que nem da DNA, que nem do construtor de vendas, não é isso? Ou seja, nós temos aqui uma elite assim, desta forma, né, que pode ajudar o mercado. Assim como nós temos no mercado também da parte de infraestrutura, assim como nós temos lá na parte de obras industriais e corporativas, é muita honra poder ter um grupo tão especial assim junto com a gente, tá? Obrigado, Fábio. Vamos em frente. Essa eu acho que foi mais um golaço da Brain. Obrigado, presidente. Tchau, Celso. Tchau, Carlinhos. Grande abraço.